Boa noite. Muito boa noite para você. Como nós vamos lembrar de 2012? Como gostaríamos de lembrar o ano em que os limeirenses decidiram o futuro nas urnas? A política de cara nova. Radiche é o novo prefeito. E a esperança por uma cidade melhor. A prefeitura cumpriu com a sua obrigação. Um escândalo com final inédito. Silvio Félix cassado. Meu voto é não! Em 2012, pessoas marcantes nos deixaram. Para mim, ele foi tudo. A violência deu um salto e assustou dentro e fora de casa. No trânsito, quantas vidas foram embora? Ruas, rodovias e a insegurança que matou até no céu da região. Vimos a economia mudar a rotina de quem compra e quem vende. Tomate foi o item de maior impacto na inflação. Preços lá em cima e o desafio de pagar as contas. Nos palcos, a cultura transbordou em festivais e competições de emocionar. Nós assistimos a música invadir Limeira. E paramos para ver a arte ligando a novidade com o passado. No esporte, promessas. Vamos formar um time para ser campeão. Fomos correndo até a Europa. Muito obrigado pelo apoio de todos. E deslizamos antes da final do basquete. Em 2012, nós ficamos encantados com um mundo novo e vimos jovens reinventar o dia a dia. Enfrentamos frio, calor e as loucuras do tempo. Fim do mundo não aconteceu e por isso vamos relembrar. Na Retrospectiva 2012. Foi uma disputa acirrada e cheia de reviravoltas até conhecermos um nome. Paulo Radiche venceu as eleições e vai governar pelos próximos 4 anos. Na Câmara de Vereadores, mais mudanças. As urnas mostraram que os eleitores queriam renovação. Campanhas marcadas por acertos e tropeços. Na festa da democracia, o limeirense fez a sua escolha. Foram meses de campanha. Está no ar o programa Quintal 55. O programa da coligação Decisão e Trabalho, com Kleber Leite, prefeito. O programa Radiche, prefeito. Programa da coligação É Hora de Trabalhar, Eliseu, prefeito. 4 candidatos disputaram a confiança dos eleitores. Para comandar a cidade, eles foram às ruas. Vamos enfrentar essa? Vamos enfrentar, vamos mudar Limeira. Meu voto é Coliseu, valeu. Deus quer abençoar você, que você vai ganhar estourado, entendeu? Legal, ajuda a gente aí. Eu voto no Kleber Leite. E fizeram promessas. Vamos fiscalizar rigorosamente e fazer com que as empresas cumpram as suas obrigações. Nós vamos melhorar o trânsito de Limeira. Nós precisamos fazer os novos viadutos. Para os limeirenses da terceira idade, criaremos um pronto atendimento exclusivo. Comigo, prefeito, o segmento de bijuterias vai crescer e gerar ainda mais empregos. No meio do caminho, uma escolha anunciada. E, de repente, a reviravolta. Enquanto isso, uma legião se preparava. Fila na recepção, sala de espera lotada e demora no atendimento. Nem o sistema da Justiça Eleitoral aguentou o movimento. Quanto trabalho! Nesse cartório, o tempo de espera para ser atendido é de no mínimo 40 minutos. Em 2012, uma nova possibilidade, o retorno às urnas. Está nas mãos dos jovens o segundo turno em Limeira. O cartório eleitoral registrou 200 mil eleitores, o suficiente para levar a eleição municipal para a segunda etapa. No dia 7 de outubro, um show de democracia. Para eles, votar é um desafio que ainda vale a pena. Eu tenho um dever a cumprir na minha vida. Eu tenho um favor que não há dinheiro que pague. Então eu estou votando para esse fim. Quando tiver perna, tiver vida, seguir o caminho. Votar é um exercício da democracia e não importa a idade. Cumprir com a minha obrigação de cidadão. Essa nova geração consegue mudar o futuro da nossa cidade, que está precisando.
uma vergonha desnecessária. As ruas da região central da cidade foram forradas por santinhos e panfletos de candidatos a vereador e prefeito. Sujeira é muito feio, isso aí tem que ser limpo, né? Tem que dar uma punição pro pessoal e pros políticos. Mas nada apagou o brilho da vitória. Pouco tempo depois do fim da votação, a escolha soberana. Paulo Radish é eleito com 70 mil votos. Também foi o dia de escolher vereadores e na Câmara. Quantas mudanças. 5 vereadores foram reeleitos, mas a maioria vai fazer parte de um novo poder legislativo. Em 2012, você assistiu do conforto de casa, voto a voto, a decisão dos eleitores. Em tempo real, a nova cara da política de Limeira foi se desenhando na tela da TV. Do retorno à tradição de promover o primeiro e o último debate antes das eleições, até o resultado em primeira mão, a TV Jornal voltou a contribuir com a história. Foram 5 horas de transmissão ao vivo. Olá, muito boa tarde. Desde a chegada das urnas no cartório eleitoral, e as urnas, de fato, elas já começaram a chegar até a divulgação dos resultados. Paulo Radish é o novo prefeito. Uma apuração rápida e confusa. Os votos do candidato Luiz Henrique Quintal não foram divulgados junto com os demais, porque a candidatura dele estava cassada. No fim da totalização, mais expectativa. Dá para dizer que tem um candidato vencedor em Limeira. Eu não vou falar sobre esse assunto, se tem ou não, porque isso, o que dá esse resultado é o próprio boletim que é gerado, é o próprio relatório. No estúdio da TV Jornal, um time de jornalistas e comentaristas foram desenhando a nova cara da política de Limeira em tempo real. O candidato eleito esteve no programa e, além de avaliar a campanha que o elegeu, falou sobre os primeiros passos no comando da cidade. Nós temos que nos municiar de todas as informações possíveis do município para que nós possamos começar dia 1º de janeiro trabalhando efetivamente. Em primeira mão, o prefeito eleito falou sobre os desafios que irá enfrentar. O pessoal perguntou, Paulo, qual vai ser o primeiro ato de governo? E, sinceramente, nós não temos um primeiro ato na cabeça ainda, mas temos o último ato de governo. É sair pela porta da frente e de cabeça erguida. Obrigado pela audiência. Eleições 2012, você acompanhou aqui na TV Jornal. Até mais. Uma trajetória interrompida e a punição por um escândalo inédito em Limeira. A Câmara de Vereadores nunca tinha vivido nada parecido e decidiu caçar o prefeito. Silvio Félix foi obrigado a deixar a cena política. Foi um escândalo de 2011. Foram detidos a primeira-dama da época, Constância Félix, os 2 filhos do ex-prefeito Silvio Félix e também familiares e funcionários dele. Com desdobramentos, em 2012, o palco foi o plenário da Câmara de Vereadores. O primeiro prefeito cassado da história de Limeira. O voto não era para cassar Silvio Félix. O voto sim era para absolvê-lo. Pela moralidade, meu voto é não. O meu voto é não! 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 Meu voto é não. Meu voto é não! Nós nunca vimos tanto interesse na política. No segundo dia do julgamento de Silvio Félix, a população novamente lotou o plenário da Câmara Municipal. Em 2012, testemunhamos de volta à Câmara um assunto indigesto. Quantas páginas para comprovar o que as crianças já sabiam? Uma quantidade razoável de alguns produtos que estavam vencidos. O relatório da CPI indica que ocorria um estímulo para que os alunos repetissem as refeições. Foram anos de descaso em um esquema de fraudes e benefícios ilegais. As crianças consumiam uma quantidade de merenda escolar e a empresa faturava uma quantidade muito maior. Mas 2012 também foi o ano em que vimos nascer a tentativa de mudança. A municipalização deve acontecer a médio prazo. A reunião aconteceu na sede do Ministério Público. Tudo de novo, um recomeço polêmico.
As merendeiras e o Sindicato dos Trabalhadores em Refeições da região de Campinas se reuniram na prefeitura para protestar contra as possíveis demissões geradas pela municipalização do serviço da merenda na cidade. Nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que arregaçar as mangas. Com a municipalização, toda a responsabilidade pela merenda passa a ser da prefeitura. O caso Merenda chegou ao fim? Ele tem um apelido divino. Messias acompanhou o trabalho da CPI nessa quarta-feira. Ele é amigo de José Josué dos Santos, o Messias. Mas transformou os bastidores da política num inferno. A CPI do Messias vai investigar se o pagamento de propina a um ex-servidor foi feito com dinheiro público. Outra CPI e quantas testemunhas. Uma reunião, nunca ninguém entregou nada. O Messias nunca prestou serviço algum. Nunca pagou, nunca falei dinheiro para você. Batistella negou que o dinheiro fosse propina e reafirmou que se tratava do pagamento de uma dívida trabalhista. Foi difícil desmentir o que estava gravado. Quanto em cada pacote? Não sei, tem 20 mil, deve ter 5 mil cada um. 50 mil reais para ficar em silêncio. Economias difíceis, duras, mas eu paguei do meu bolso. Mas o que um simples funcionário da prefeitura sabe que merece tanto dinheiro? Frente a frente, um festival de acusações. Pela porta dos fundos, o retorno de Silvio Félix. Nunca trabalhou para mim, nunca fez absolutamente nada. Mais de 80 perguntas, ele negou a maior parte delas. Ficou claro, com o depoimento do Silvio Félix, que a Prefeitura Municipal de Limeira não tinha comando. Perplexidade. Em 2012, assistimos à política num cenário de faroeste. Ataques de violência. Feio, 65 anos de idade, está assustado. Esta não é a primeira vez que ele é vítima da violência. A exoneração do cargo teria motivado o ex-funcionário da prefeitura a tentar matá-lo. Tentou mais de 20 facadas. Em Iracemápolis, covardia. Rodrigo Pereira da Silva, do PV, foi sequestrado e agredido. A própria vítima, quando indagada no hospital, alegou que ela desconhece qual seria a motivação. O jogo de interesses ficou perigoso. O perigo nas ruas e no trânsito de Limeira. Em 2012, foi grande o número de pessoas que perderam as vidas em acidentes. Crimes sem esclarecimentos e uma onda de ataques que mudou a rotina até da polícia. É o que você vai ver a seguir. www.jornalfm.com.br. Acesse agora o site da Jornal FM. Participe das melhores promoções. Peça sua música. Deixe seu recado. Confira as principais notícias do dia. E fique por dentro de tudo que tá rolando aqui na sua rádio preferida. www.jornalfm.com.br. Uma vida marcante e a força da personalidade que escreve o nome das pessoas na memória. Na política, na fé e na arte, o ano de 2012 também será lembrado com saudades.
uma trajetória memorável. Para mim, ela não morreu, ela continua viva e vai continuar viva, vai ser a minha vereadora, a minha deputada sempre. E uma luta para viver. A vereadora lutava contra um câncer raro nos ossos. Ela lutou até o final. Em julho, a morte de Elza Tanque levou milhares de pessoas a homenagear a vida e obra da parlamentar, conhecida pelo temperamento forte. Elza Tanque foi enterrada ao lado da mãe dela. Na fé, uma vida dedicada à comunidade. Para mim ele foi tudo. Foi minha escola, foi meu pai, foi meu professor. Padre Sebastião será lembrado pelo envolvimento em projetos sociais na área de nutrição infantil. O quadro de saúde do Padre Sebastião se complicou no final de 2011. Um artista renomado e o fim da arte de Maciel Elmayer. Apaixonado por Limeira, ele levou o nome da cidade a pelo menos 13 países. O primeiro cenário do Jornal da Cidade, hoje exposto na emissora, foi inclusive pintado por ele. O artista morreu em abril, aos 53 anos. A imprensa também sofreu baixas. Irineu Lucato, que foi chefe da redação da Gazeta de Limeira na década de 60, nos deixou aos 81 anos. Irineu Lucato também foi um dos fundadores da Escola de Paz do Brasil em Limeira. Quem se despediu da batalha em 2012 foi Ulisses Rodrigues de Oliveira, o último ex-combatente da Revolução de 32 que ainda vivia em Limeira. Ele participava todos os anos da solenidade em homenagem aos ex-combatentes, feita no dia 9 de julho. Morreu em casa, aos 99 anos de idade. Um momento de fúria e um rastro de tragédias. A violência doméstica e o lado assustador da vida em família. As ruas, medo e o avanço do tráfico de drogas. Estamos inseguros ou denunciamos mais? Até nas redes sociais. Em 2012, nós vimos o retrato da violência, que começa dentro de casa. 8 anos de agressões e humilhação. Ele me deu bastante soco na cabeça, enfiou o dedo no meu olho. 13 anos e com uma facada no peito, o adolescente matou o próprio avô em setembro. A faca usada no crime foi encontrada no lixo da cozinha. O que vinha acontecendo 2 meses é que os dois estavam se desentendendo. Elas estavam vulneráveis. Começou a passar a mão rapidinho, sabe, assim, no meu peito. Os casos de estupro dispararam em 2012. Passou de 22 casos em 2011 para 40 nesse ano. Do alto, elas testemunharam tudo. As câmeras de segurança nos mostraram cenas chocantes. Ainda sem explicação, a crueldade que mata a queima-roupa. Em agosto, o ex-secretário de Turismo, Marco Camargo, foi assassinado em frente a um centro de Umbanda. Foram 5 tiros, não anunciaram nenhum tipo de roubo. Parou, perna direita. Em uma das ruas mais movimentadas da cidade, bagunça generalizada. E o cenário, produzido por essa ação dos jovens, é esse daqui, restos de uma noite de confronto. E moradores inseguros. Eu fecho toda a frente e fico no fundo. Não há interesse mais em continuar morando num local que não tem segurança. Eles nem se incomodaram e, diante dos nossos olhos, fizeram um arrastão no comércio. É um esforço que a gente faz tão grande pra gente ter alguma coisa. Quanto prejuízo. Os carros também estavam na mira. Foram poucos segundos e o seu Antônio ficou sem o carro que usa para trabalhar. A polícia prometeu ação. A Polícia Civil aqui de Limeira chegou a criar uma equipe especializada. Enquanto isso, apreensões em todas as regiões da cidade. 2 adolescentes de 14 anos estariam traficando drogas no Jardim Ouro Branco. Não é fácil, né? Mas eu quero ganhar dinheiro, daí eu pego e faço isso. A droga vinha até de outros estados. Além dessa vasta quantidade de lança-perfume.
Os reflexos do tráfico estavam bem perto de nós. Uma cena triste no patrimônio histórico, conhecido por trazer desenvolvimento. Em 2012, a violência atingiu também a polícia. Em Leme, uma noite para esquecer. A polícia militar permaneceu em alerta nas ruas da cidade durante toda a noite e madrugada. Em 2012, os presídios ficaram pequenos. Nós recolhemos só a cidade de Limeira uma média de 100 presos mês. Muito além da capacidade, o Centro de Detenção Provisória de Piracicaba ficou proibido pela Justiça de receber presos da região. E em Limeira, um prédio fantasma. As obras da Fundação Casa ficaram paradas. As obras tiveram início em março do ano passado. O investimento é de quase 8 milhões e 400 mil reais. Uma viagem sem volta para casa. As rodovias mataram famílias, amigos e se tornaram um ambiente hostil. Nem o céu estava seguro. Elas não poderiam ter decolado. Falta do plano de voo foi confirmada. As aeronaves que partiram de Campinas e tinham como destino o Salto de Pirapora tiveram o voo interrompido. Uma colisão no ar. Todos os 4 mortos nesse acidente eram amigos. Em Itirapina, o destino cruel de um dos principais incentivadores da aviação no país. Fernando de Arruda Botelho era conhecido por sua paixão pela aviação. A aeronave, reformada pelo próprio empresário, virou fumaça. A causa do acidente ainda é desconhecida. Ninguém sabe se foi um mal súbito, alguma coisa. Nas ruas, a violência do trânsito. Em 2012, os acidentes mataram mais que a violência urbana. Jovens perderam a vida. O motorista do carro, Daniel Pereira Silva, de 24 anos, morreu no local. Jéssica Regina Pereira Antônio tinha 21 anos. Amanda Piccolini tinha 18 anos e estava grávida de 3 meses. Trabalhadores das rodovias em viagens interrompidas. O motorista desse caminhão cegonha, que seguia sentido capital interior, bateu na traseira desse outro caminhão carregado. O motorista dessa carreta, com placas de Goiás, foi morto atropelado quando verificava os pneus. 2 caminhões que seguiam em sentidos contrários. O motorista perdeu o controle do veículo e tombou entre as 2 pistas. Quanto menos rodas, mais insegurança. Motociclistas e a fragilidade exposta nas ruas. O motociclista Alisson William da Silva Batista, de 21 anos, conduzia essa moto que colidiu contra um poste. Um homem de 56 anos pilotava essa moto que bateu de frente com o carro na rua João de Eberger. Idosos e os limites de conviver com o trânsito. Disse Vilas Boas Silva, de 84 anos, foi atropelada quando atravessava a rua do Maria Angelina, de 83 anos, atravessava a rua na faixa de pedestre. Quase no final da travessia, a idosa é atingida por um veículo e tem o corpo arremessado. Não resistiu e morreu no fim da tarde no hospital. Nem o transporte coletivo estava seguro. O motorista desse ônibus da Rápido Sudeste teve um mal súbito. Perdeu o controle do veículo. Esse ônibus da linha 12 perdeu o eixo dianteiro. A roda presa ao eixo se soltou e os pneus ficaram presos embaixo do ônibus. Nesse ano, vimos motoristas imprudentes e o excesso de velocidade. Nossa equipe flagrou vários veículos correndo pela avenida. Tanto os ônibus que descem alta velocidade, quanto moto, carro. Não respeitam as crianças, não respeitam nada. Foi preciso repensar o jeito de dirigir. Muita gente estressada, sai do serviço, tem que ter muita paciência, né? Carro é uma máquina de matar. Se acelerar demais, você mesmo pode se bater no muro desse, daí você se mata. Uma crise na citricultura influenciou a produção e a economia de Limeira. As laranjas apodreceram nos pomares. Enfrentamos também uma onda de greves. Bancos, correios, motoristas, até a Previdência Social. Muita gente cruzou os braços em 2012. Veja em instantes.
Você tem uma banda? Quer mostrar para todo mundo? Então não perca essa oportunidade. Está de volta o projeto Beat Garagem. Sua banda pode estar aqui na telinha do Beat Clip. Para participar é fácil. Acesse o site da TV Jornal, www.tvjornaldelimeira.com.br. Entre na página do Beat Clip e envie todas as informações da sua banda, junto com o link de um vídeo. E aguarde! Se sua banda for selecionada, a equipe Beat Clip vai te visitar e divulgar o seu trabalho para Limeira e toda a região. Você não vai deixar sua banda de fora, não é? Beat Garagem, a oportunidade que você esperava está de volta. Originalidade. Isso é marca registrada do brasileiro. Originalidade no campo do futebol, no campo da ciência, no campo da arte e no cinema. Originalidade é nossa marca. Vamos nos unir, cada um de um jeito, para fazer do Brasil o país que mais respeita o que é direito, o que é correto, o que é original. Defenda o que é original e dê o seu exemplo. Uma iniciativa original como essa tinha mesmo que nascer aqui. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional do Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Para protestar, muitos pararam. As greves em 2012 deixaram uma fila de atrasados, prejudicados e revoltados. Queremos que todas as classes sejam privilegiadas, não somente os diretores. A gente não está aqui à toa, todo mundo aqui tem família, tem filho. No centro da polêmica, professores, diretores e funcionários das escolas da cidade. A APUESP informa que a paralisação será por tempo indeterminado. Em frente à prefeitura, protesto. O principal motivo da paralisação é o reajuste desproporcional aos funcionários públicos da educação. As reivindicações dividiram até o sindicato da categoria. O professor está cobrando uma atitude e a postura de mostrar que está insatisfeito é essa greve. Eu disse para o governo que eu queria mais, mas a Assembleia aprovou esse acordo porque nós somos um sindicato geral. É uma carreira do magistério. E se a gente quebra essa carreira, a gente quebra a educação. A discussão foi parar na Câmara de Vereadores e lotou o plenário. Professores e servidores estavam na expectativa para a aprovação dos projetos de reajustes salariais. Os vereadores aprovaram por unanimidade o aumento dos servidores. Nos bancos, tudo parado. Eu não esperava, senão não teria nem saído de casa. Felizmente, você tem que correr atrás de outros meios, né? Quanta gente aqui precisa pagar a conta e não consegue. Em 2012, funcionários das agências bancárias cruzaram os braços para pedir aumento e melhores condições de trabalho. Essa manifestação é para não deixar abrir aos sábados. A movimentação dos bancários não é só por aumento salarial, é também por revisão de metas e contratação de mais funcionários. A sobrecarga de trabalho em cima de quem fica, dobra ou triplica. As correspondências não chegaram a tempo. 60 mil correspondência parada. Carteiros entraram em greve. Nós queremos 43%, né? No transporte público, uma espera sem fim. Foram menos de 2 horas sem serviço. A população, mesmo debaixo de chuva, teve que esperar. Além da paralisação, os motoristas e cobradores protestaram por atrasos nos salários. Hoje é o 5º dia útil, hoje cedo o dinheiro deveria estar na conta. Quem depende dos ônibus pagou o preço. Pouca vergonha, né? Aumenta a passagem, já não tem ônibus, os ônibus tudo sucateado, vira uma vergonha, ainda para. 2012 também foi o ano em que os Sem Terra de Limeira voltaram a reivindicar moradias. Essa manifestação marca o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, quando há 16 anos, 21 sem terra foram mortos. A manifestação é motivada pela reintegração de posse do assentamento de Americana, onde vivem 70 famílias. Um problema sem solução. Um gráfico inquieto. A economia flutuou
e pegou muita gente de surpresa. A crise lá fora mudou alguma coisa? Quem estava por aqui comemorou por pouco tempo. Estávamos no país do crescimento. E nos animamos para gastar. O Sindicato do Comércio Varejista, o Sicomércio, estima um crescimento de até 12% no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Impostos caindo, automóveis populares como esse podem ficar até 10% mais baratos, com descontos de até 10%, um incentivo a mais para o consumo. A redução do imposto agora também se aplica a luminárias, móveis e até papel de parede. O preço tá bom? Tá ótimo. Juros descendo. Nos 2 bancos públicos do país, uma medida considerada agressiva. A taxa de juros foi consideravelmente reduzida. Está mais fácil conseguir dinheiro. E de repente, um susto. Aumentou muito e a tendência é aumentar mais, hein? O bolso não dá conta. Não dá. Uma avalanche de preços subindo. O pãozinho. Pelo menos 5% mais caro. Quanto que isso significa que você vai perder depois no faturamento da distribuidora? Em torno de 6 a 8%. E até o tomate se tornaram vilões. O tomate foi o item de maior impacto na inflação, com uma alta de preços de 18,96% em agosto. Na hora de abastecer, mais surpresas. Nos postos da cidade, o litro do etanol subiu em média 10 centavos. Chega a quase R$ 1,90. Em 2012, nós vimos a citricultura naufragar no mar de laranjas. E é por isso que o produtor está abandonando os pomares. E o resultado é este: laranjas apodrecendo no chão. O senhor vendeu a caixa de laranja por quanto? A R$1 a caixa. Perder ela na planta, sem ter o comprador, né? A crise termina quando? É mesmo hora da gente arregaçar as mangas e fazer um trabalho sério, conjunto e de fôlego para recuperar a citricultura paulista. Pelo céu da região, uma operação milionária. O helicóptero da Receita Federal, equipado com sistema de monitoramento, fez imagens de residências para flagrar irregularidades nas obras. Quem tinha o telhado de vidro teve que pagar. Todos os imóveis com mais de 70 metros quadrados serão fiscalizados. Uma dívida do começo do ano ficou pendurada na prefeitura. Muitos limeirenses ficaram devendo o IPTU. Todos esses carnês que ainda precisam ser retirados aqui na prefeitura já estão com a data de pagamento vencida. Enquanto isso, mais contas. Antena parabólica, telefone, terreno, IPTU, conta de casa, né? E viver ficou caro. O Jornal Oficial do Município publicou nesta sexta-feira o decreto que autoriza a concessionária Foz do Brasil a reajustar a tarifa de água e esgoto. Até para sair de casa, o preço aumentou. Passagem cobrada pela aviação limeirense e pela Rápido Sudeste agora é de R$ 2,85. O serviço está à altura? A gente fica uma hora e meia esperando o ônibus, não acho justo, né? Nas condições do serviço também, acho que está muito caro demais. Em 2012, nós conhecemos trabalhadores por importação. Haitianos na construção civil. O número de haitianos com autorização para trabalhar no Brasil cresceu quase 5 vezes. Mas o sonho brasileiro terminou antes da hora. Ao todo, os 3 haitianos teriam que receber cerca de R$ 8.000, que correspondem ao acerto pelo trabalho dos últimos 6 meses. Mas até agora nenhum valor foi pago. Chega o pagamento para pagar nós, então ele não paga. Ele tem que resolver pagar nós e já. No interior de São Paulo, um palco de sucessos. O ritmo caipira, vestido de pop, reuniu milhares de pessoas na arena de uma paixão radical.
8 segundos, a fúria do esporte, em que o peão garante: é preciso calma. A gente tem que preparar bem o corpo e bem também a mente. Tem que estar com a mente limpa. 160 mil pessoas foram até o rodeio de Limeira. Sou David, venho da Barcelona. 28 anos de tradição que trouxeram à cidade a nata da música sertaneja atual. Em um único espaço, exclusivo para a festa, o público se espremeu para ver Gustavo Lima. Feliz pra caramba e tá divulgando a música sertaneja. Nossa! Em 2012, quantas vezes você cantou a música de Michel Teló? É uma estrutura linda, realmente uma festa muito bem organizada. Luan Santana até voou para chamar a atenção. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, trouxemos o nosso novo show, Turnê 2012. No palco, uma novidade que explodiu nas paradas de sucesso em 2012. Uma velha história com roupa nova, o sertanejo melódico em que as letras exaltam a riqueza do menino pobre que subiu na vida. Também vieram as duplas. Foi o ano de João Neto e Frederico. Jorge e Mateus. Não existe fórmula para sucesso, existe você fazer as coisas de coração e respeitar todo mundo. Para encerrar, a força da raiz que eleva a música. Até em 2012, toda a admiração para Milionário e José Rico. Longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Quanta arte admiramos em 2012. Festivais, competições e exposições trouxeram o mundo todo para Limeira. Música, teatro e cinema nos fizeram pensar e, além de tudo, aprender. Em uma estação antiga, o recomeço de uma história de quase 2 séculos. Os trilhos da ferroviária foram o ponto de partida do projeto de preservação que, em 2012, levou os limeirenses a redescobrir a cidade. A partir do momento que você consegue reconhecer elementos que você não tinha prestado atenção, você começa a dar um certo valor. Foi em novembro que aconteceu a primeira semana do Patrimônio Cultural, uma expedição de descobertas e aprendizado. Você tem, a partir de 1876, um crescimento da cidade que se dá com a instalação da estação ferroviária e todo o crescimento a partir da rua, a abertura da rua Barão de Cascalho. No centro, um morador ilustre ganhou vida novamente. O Palacete Levi reabriu as portas. Pelas fotos que se transformaram em exposição, dá para ver todo o trabalho dos operários que durante 1 ano e 10 meses se dedicaram a reviver parte da história de Limeira. Restaurada, a Igreja da Boa Morte foi palco dos desbravadores da memória. Despertar a consciência da preservação. Um moinho em Limeira. Bem diferente e interessante. Foi feita à mão, né? Pouquíssimas pessoas no mundo são capazes de elaborar. Um ano para celebrar as tradições dos imigrantes. Fazer lembrar a tradição, a cultura e os alemães aqui no nosso país. O arquiteto holandês acompanhou de perto a obra que integra o Parque das Nações. Essa é a mais nova paisagem de Limeira. O talento internacional que construiu à mão o novo ponto turístico da cidade é o mesmo que apareceu em exposições de artistas renomados. O artista plástico Davi Dalmal tem trabalhos reconhecidos em galerias e nos principais livros de artes da América, Europa e Ásia.
Em agosto, a arte contemporânea cobriu um prédio inteiro. Para comemorar os 15 anos da Oficina Cultural Carlos Gomes de Limeira, uma exposição diferente. Uma semana para repensar ideias e olhar por outro ângulo o que sempre esteve ali. Fazer com que as pessoas percebam que a arte não é só um quadro, uma pintura moldurada, pendurada na parede. No palco do Teatro Vitória, um festival em cena. Grupos do país inteiro numa competição tradicional. Companhia Prosa dos Ventos de São Paulo traz para o palco de Limeira o espetáculo. No ambiente escuro, Pinóquio Olhos de Madeira se apresentou para um Lenta com Radite é o novo espetáculo infantil da Companhia Carioca, Entreato. Até a dama do teatro brasileiro passou por aqui. Seu sorriso debochado, irresistível. Mas foram os personagens locais os premiados pelo bom trabalho. Foram premiados no Festival Cálice de Teatro, que aconteceu no mês de março desse ano, em Portugal. A iluminação é fundamental para o teatro, porque ajuda a criar ambientes em espaços assim, vazios. No mesmo palco, a música em festa, o ritmo popular que dá prêmios e revela novos talentos. Primeiro lugar do Canta Limeira 2012 ficou com Tavinho Lima, Zé Renato e Kiko Zamarian e a canção Pelos Cantos. A nova cara da MPB também passou por aqui. Aqui no Parque Cidade, quem se apresenta é a cantora, compositora e desenhista Tulipa Ruiz. Num circuito que levou cultura por todo o estado. Ana Botafogo se apresenta pela primeira vez na cidade. O Rei Momo deu o que falar. Em fevereiro, folia nas ruas. Você não perdeu nenhum detalhe do desfile dos blocos de carnaval. Além das escolas de samba, desfilaram a bateria da terceira idade, o bloco da cultura e os tradicionais mascarones. Na passarela, a beleza madura e experiente de avós e avós foi celebrada. Com direito a tapete vermelho e uma plateia ansiosa para ver beleza, por que não, na terceira idade. Em 2012, quantas feiras! Joias e a força da economia que brilha em pedras preciosas. Essa exposição evidencia o trabalho de empresas da cidade, que é referência em produção e no design de joias folheadas. O artesanal atraiu multidões. São 90 estandes que expõem as principais tendências em patchwork. Uma arte naturalmente manual, que pela popularidade atraiu a atenção da indústria, que entrou de cabeça nesse segmento. Um carrinho popular e o amor pelo passado. Uma paixão inexplicável. O Fusca virou até escultura. O escultor finaliza um trabalho que vai durar bem menos tempo que um Fusca, o primeiro carro de areia. Em 2012, a fé tocou os limeirenses. Santa Luzia é conhecida pelos fiéis por proteger e curar doenças dos Santo Antônio teve um carinho muito especial pelos povos. Santo Expedito é lembrado pela Igreja Católica por ter sido um militar que foi martirizado. Para a Igreja, Nossa Senhora Aparecida não é só protetora dos brasileiros, ela é a mãe. Quilômetros de estradas em busca do que é divino. Nesse ano, são 270 fiéis que devem percorrer 342 quilômetros em 8 dias. Esse grupo de amigos viaja de Limeira a Aparecida do Norte há 17 anos. E no fim do ano, o retorno de uma tradição iluminada. As luzes da cidade ficaram mais belas em 2012. Cerimônia que dá início à programação de Natal na cidade. E
descobrimos que é da nossa cultura ajudar. Nesse Natal a gente doar os panetones para as crianças carentes, que muitas não têm, né? Daqui a pouco, a criatividade a serviço das boas ideias. Em 2012, o limeirense reinventou o dia a dia. No esporte, acumulamos títulos, fomos notícia no mundo e aprendemos a formar atletas. O universo sertanejo agora ganha evidência na TV Jornal. Planeta Country. Muita música, informação e curiosidades dos artistas que fazem a poeira levantar. Planeta Country. Planeta Country. A apresentação: Larissa Israel. Planeta Country. Só podia ser aqui na TV Jornal. Em todas as modalidades, uma explosão de energia e vontade de vencer. De olhos fechados, uma conquista prateada na Europa. O futebol prometeu um retorno glorioso e o basquete tropeçou no meio do caminho. O esporte em 2012 fez escola. Os campeões eram adolescentes que lutaram como gente grande nas quadras da cidade. São mais de 5.000 estudantes atletas participando dos Jogos Escolares de Limeira em 2012. Os Jogos Escolares se transformaram num celeiro de talentos. Quem sabe daqui desses meninos, dessas meninas, a gente tira um atleta para representar o município de Limeira. No outro extremo da vida, a mesma disposição para o esporte. Essa turma com 86 atletas partiu nessa quarta-feira para participar dos Jogos Regionais do Idoso. Nas competições regionais, vencedores. As medalhas foram exibidas com muito orgulho. Debaixo d'água, uma competição inédita na cidade. Nem todos os nadadores que participam da 6ª Copa São Paulo conseguiram dar um banho nas medalhas. A gente grita, a gente apoia, a gente torce. E em outro continente, a vitória no escuro. Odair dos Santos em uma jornada emocionante nas Paralimpíadas de Londres. Exibindo a medalha de prata conquistada nos 1.500 metros das Paralimpíadas de Londres, o atleta Odair dos Santos percorreu a cidade. Só tenho a dizer muito obrigado pela torcida, muito obrigado pelo apoio de todos. Por todo o estado de São Paulo, os gigantes das quadras de Limeira protagonizaram derrotas. O Limeira foi derrotado pelo paulistano por 86-82. E vitórias. Final de partida 102 Limeira, 74 Placar final, Joinville. Limeira 83. Placar final 91-79. Foi uma luta chegar até o Mundial. E eles nos representaram bem. Dos 21 atletas classificados para o Mundial, 7 trouxeram na bagagem 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. No céu, miniaturas radicais. O aeromodelismo é assim, encantador. Ele pode ser usado de qualquer forma, como um passatempo, como um hobby. E a
aeronaves de impressionar. Máquinas nas mãos e muita expectativa. A Esquadrilha da Fumaça, um show maravilhoso aqui para a população de Limeira. Obrigado, valeu, tchau, tchau. O futebol prometeu renascimento. Vamos formar um time para ser campeão. Quem for ao Pradão verá caras novas. O Independente está reformulado. Corinthians é isso, é emoção, é? Faltam poucos segundos para o apito final. E um velho gavião levou tudo para casa. Partida final, jogo de decisão. Muita expectativa até os 23 minutos do segundo tempo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Vai, Corinthians! Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. O calendário virou do avesso e as estações ficaram bagunçadas. O verão e o inverno nunca foram assim, tão diferentes. Entre o frio e o calor, a suspeita de uma epidemia. Tuberculose na escola. Foi só um susto? Em 2012, nós fomos obrigados a perceber os sinais do meio ambiente. Sol escaldante. Tá quente e tá demais, né? Chuva sem parar. Em menos de 20 minutos de chuva, esse ponto aqui já ficou completamente alagado. Em vários pontos da cidade, a água ultrapassou o limite das calçadas. No centro, as pessoas tiveram que se abrigar nas marquises das lojas. Uma nuvem na frente dos olhos. Por volta das 13h30 da tarde, o céu escureceu e obrigou os motoristas a usarem os faróis. Em 2012, o clima chamou a atenção com força. Os limeirenses sentiram o impacto até em outro país. Bastante nervoso, bastante medo, muito vento e muita chuva ontem. A super tempestade Sandy foi uma das maiores tragédias dos Estados Unidos. Em Limeira, a preocupação foi com as áreas de risco. O mapeamento pode prevenir desastres. Preveniu, o dano é sempre menor. 2012 foi o ano em que os esquecidos pediram a palavra. Estamos abandonados, né? Estamos abandonados aqui. No meio do mato, famílias lutaram para ter um endereço. Como os moradores não podem sair pelo bairro, a alternativa é sair pelo anel viário. Eles invadiram a cidade e assustaram muita gente. O gavião foi parar dentro de uma casa. A ave estava caída no chão. Eles vêm em busca de alimento na cidade, às vezes até abrigo. Tranquila, a capivara passeou pela área urbana. E o passarinho deu um jeito de se integrar à paisagem. No zoológico, absurdo, jabutis em perigo, os 6 animais que ocupavam o local foram furtados. Essa já é a 6ª invasão feita aqui ao zoológico municipal. Na linha férrea, cavalos atropelados. Um morreu na hora e o segundo animal sofreu vários ferimentos. Na área rural, uma operação de resgate. O boi caiu no poço. Não vai ter jeito mesmo, ele acabou sendo sacrificado. No ano em que a dengue deu trégua, atenção na rede municipal de ensino. A professora de 34 anos foi diagnosticada com tuberculose na última terça-feira. A professora com a doença foi afastada e os alunos tiveram que passar por uma bateria de exames. O secretário de Saúde acredita que as chances das crianças manifestarem a doença são pequenas. Nenhuma criança foi diagnosticada com a doença. Além do clima, da economia, da violência e as mudanças na política, o ano de 2012 em Limeira foi marcado também pelas boas ideias que vieram de gente daqui. Eles querem mudar o mundo e, para isso, colocaram a mão na massa.
Em 2012, nós embarcamos na criatividade dos jovens de Limeira que estão dispostos a reinventar o dia a dia. Em feiras e exposições, a juventude mostrou que está com os pés no presente e as mãos no futuro. Tudo aconteceu em sala de aula. As escolas deram um show de inovação. Com um olhar cuidadoso para o meio ambiente, a criatividade premiada de um grupo de jovens criou um papel a partir do plástico. Tem como matéria-prima as sacolinhas plásticas. Ele é resistente, mais resistente que o papel sulfite comum. Também partiu dos jovens a transformação dos alimentos, da fibra do coco, um papel reciclável. Essa fibra ela é cozida, ele pode ser feito um papel cartão, uma cartolina, por conta dele ser meio durinho. Da beterraba, uma solução. Eles querem produzir o álcool combustível a partir da beterraba e da batata doce. Teve até geladeira com energia solar. Esse pequeno dispositivo nada mais é que uma opção de menor custo para se produzir uma geladeira portátil. E um giz que evita alergias. Ele sai em média 0,015 centavos. Para aumentar a segurança em casa, estudantes criaram uma janela automática. Uma gotinha de água e ela se fecha sozinha. E um berço inteligente. Se a criança se apoia no berço, além de soar um alarme, uma outra cama se abre e protege da queda. O jeito de se vestir também foi alvo das novas ideias. A ponta do calçado tem um sensor que avisa o deficiente visual quando um obstáculo se aproxima. Na hora da escolha mais difícil, a ajuda veio do espaço. Você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Em 2012, universitários nos ensinaram que um bom negócio pode nascer da força de vontade para resolver problemas. No aeroporto, um risco a menos. É um rastreador que pode evitar o extravio das malas. Não vai ter mais roubo, mais perca de nada. Para facilitar a vida, vários serviços em um só lugar. Até os bichos de estimação podem gerar dinheiro com um plano exclusivo. São veterinários 24 horas para o animal de estimação. Com dinheiro de mentira nas mãos, as crianças aprenderam como investir. Trabalhamos essa ideia, essa semente com eles, para que eles comecem a construir relações. Mas foi fora da sala de aula que a cidade viu a força do desenvolvimento diante dos olhos. Em 2012, Limeira ficou maior e mais rica. Do alto, nós assistimos a tudo isso. Mais investimentos na cidade. Quantos milhões? Novas empresas, novas indústrias. Uma necessidade antiga se tornou realidade. Há 20 anos, o poder público tenta trazer uma vara federal para Limeira. A prefeitura cumpriu com a sua obrigação. O prédio, onde antes funcionava uma distribuidora de frangos, foi reformado em 15 dias. Limeira já merecia ter, há tempos... Ela vai, no fundo, beneficiar a população de baixa renda, aquela população carente e necessitada que vai receber uma atenção melhor da justiça. Em 9 meses, quantas mudanças! O PAC deve liberar um total de 7 bilhões para os municípios selecionados. Ao todo, o hospital vai receber R$1.150.000. Foram 6 meses de reformas e ampliação até a entrega total do prédio. Eu termino honrando a minha promessa de que eu não estaria participando das eleições deste ano e que ao final, no dia 31 de dezembro, eu estaria abandonando a política. Mas a mesma cidade que avança em ritmo acelerado parou para homenagear o pioneirismo. Santo Fabre Neto, que nesta quarta-feira completou 99 anos. Uma boa noite a todos. E um feliz Ano Novo.